Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre um filósofo muito importante chamado David Hume, que nasceu em Edinburgh, na Escócia. Filho de advogado, sofreu uma grande pressão para seguir a carreira do pai, mas a sua paixão verdadeira era a filosofia. E na filosofia ele contribuiu imensamente na época, causando um grande impacto durante o século XVIII, a época do Iluminismo, com sua ideia de empirismo radical. Só para lembrarmos o que é empirismo, o empirismo é fazer ciência através da experiência. É a ciência baseada na experiência. E diferentemente do empirismo indutivo, defendido por Francis Bacon, ele trouxe a ideia do empirismo radical. E o que é essa ideia, a ideia do empirismo radical? A ideia do empirismo radical é a ideia de que todas as nossas impressões são algo concreto, são através das nossas impressões que nós temos a maior certeza. Quando nós fazemos uma experiência, nós temos uma vivência, ali nós temos a impressão. Então essa ideia de impressão é baseada na experiência ali, real. E as ideias, por outro lado, seriam o quê? O campo das ideias seria uma referência ou uma lembrança das nossas experiências. Então, para o David Hume, a ideia é de que a verdade está nas percepções sensoriais. Para ele, é através das percepções sensoriais que nós temos realmente uma certeza da verdade, na busca da verdade. Então, para ele, por que radical? Por que empirismo radical? Porque ele justamente é radical quando ele diz que só temos essa certeza da verdade na experiência e não na ideia da experiência, né? Que nós temos aí a divisão aí do empirismo radical, da impressão e das ideias, o mundo das impressões e o mundo das ideias. As impressões são aquilo que é vivido, que é experienciado, e as ideias é como se fosse uma referência, uma lembrança dessas impressões, que são obtidas através do quê? Das nossas percepções sensoriais, daquilo que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente sente, do que a gente experimenta. E aí ele divide aí entre fortes e fracas. Fortes são as impressões são as fortes, porque é onde nós temos a maior certeza, porque nós estamos experienciando, e as fracas, que são no campo das ideias, da lembrança dessas impressões. Então você pode imaginar o impacto que David Hume causou na época, porque justamente veio em confronto com as ideias de Descartes, onde tudo era baseado na razão, que existia, as ideias eram algo inato, algo nato ao ser humano. Então ele diz que não, que tudo que nós concebemos, na verdade, no mundo das ideias, vem através das impressões, da experiência. É somente através dessas impressões que nós temos a certeza da verdade. Então, por exemplo, ele dá o exemplo, por exemplo, do sol. A gente experiencia o sol, temos essa experiência do sol nascendo todos os dias. Nós não podemos afirmar que o sol vai nascer amanhã. Não dá para basear a ciência no mundo das ideias, porque as ideias, elas têm a sua origem nas impressões. E essas impressões são o quê? São as nossas experiências, são nossos sentidos sensoriais. Então, vamos recapitular? Então, recapitulando. Então, David Hume, ele é um filósofo muito importante na área do empirismo, que nasceu em Edinburgh, na Escócia. Ele estudou direito, mas acabou largando direito porque o pai era advogado, sofreu uma grande pressão para seguir a carreira, mas a paixão dele mesmo era a filosofia. E na filosofia, no século XVIII, durante o Iluminismo, ele contribuiu trazendo a ideia do empirismo radical. O empirismo radical, ele é diferente do empirismo indutivo. O que é a ideia do empirismo indutivo? Indutivo é a ideia de que várias experiências a gente chega numa conclusão, né? Ele é radical, ele diz que não há como basear uma conclusão somente nessas pequenas experiências empíricas. Sim, no empirismo radical, ou seja, só a verdade ela só é baseada, ela só está nas impressões, nessa experimentação, nessa experiência. Por isso, chamando de empirismo radical.
E aí ele divide entre impressões e ideias. As impressões são nossas percepções fortes, ou seja, é aquilo que a gente sente. Se ali está quente, estou sentindo que está quente aqui no meu braço, está queimando, aquilo é uma experiência que eu posso confiar porque eu estou ali tendo a impressão, tendo a experiência ali naquele momento. Depois, eu tenho a ideia de que vai queimar, mas a ideia que surge é devido a essa experiência que eu chamo de impressão, e aí é a parte fraca. Então não dá para realmente eu me basear na ideia, né? Eu preciso me basear nas impressões. E isso vai totalmente contra o que Descartes trouxe. Então ele confronta as ideias de Descartes, né? Que era baseada na razão, onde nós temos as ideias é algo nato. E ele não diz isso, que as ideias na verdade não é inato ao ser humano. Na verdade as ideias elas surgem das impressões, que são as experiências. Então a ideia, por exemplo, um exemplo que ele traz sobre isso, é a ideia de que o sol nasce todos os dias. Nós não temos certeza que o sol vai nascer amanhã, né? Porque nós temos a impressão de que ele vai nascer, que é uma experiência que a gente vivencia todos os dias. E aí temos o hábito de que ele está sempre nascendo. Nós temos, na verdade, uma crença, e não é algo certo. Então a ideia de David Hume ficou conhecido como guilhotina de Hume, porque ele corta essa ideia, ele parte essa ideia de que nós podemos nos basear na razão. Nós precisamos sim, podemos nos basear realmente, ter mais certeza na impressão, na experienciação. Só quando temos a experiência realmente. E não na razão, não no mundo das ideias. E como se a ideia fosse algo nato. Já David Hume diz que não, a ideia não é algo nato. A ideia é algo que surge baseado nas impressões. Espero que tenha ajudado. Então, baseado nessas ideias, você tem a aplicabilidade na ética, na moral, no direito, onde as ideias de moral são baseadas no quê? São baseadas nas virtudes e nos vícios, nas experiências agradáveis e desagradáveis. E aí que nós temos a construção da nossa moral, baseada não na razão, mas nessa impressão, tá bom? Espero que ajude, que tenha ajudado essa aula. Muito boa sorte nos estudos e até a próxima. Tchau, tchau.